Olá a todos, aqui é o professor Hebster e hoje nesta aula nós vamos falar sobre algumas economias asiáticas. Vai ser uma análise de caso, já que o tempo não vai nos permitir falar mais acerca dessas condições, né? Se vamos observar aqui na imagem, simplesmente a capital do Japão, Tóquio, uma cidade de mais de 38 milhões de habitantes, a maior região urbana do mundo. Isso é muito importante porque dentro das características ambientais do Japão, fazer uma cidade com essas proporções é um grande desafio a ser alcançado por eles, né? Que foi alcançado, mas que causa também alguns impactos socioeconômicos que vamos ver. Então, a primeira coisa, hoje nesta aula nós vamos conhecer qual é o contexto socioeconômico de algumas das maiores economias asiáticas, com foco principalmente nestes países: Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Mas por que esses países foram escolhidos por mim nesta aula? Porque muitas vezes são os países que apresentam tanto melhores indicadores econômicos, como também amplos indicadores sociais favoráveis, tanto em termos de renda como de crescimento econômico e também de desenvolvimento humano. Se formos observar aqui, simplesmente nessa imagem, fala de uma cidade que fica no sul da Coreia, que é a cidade de Busan. Muito importante essa cidade para o desenvolvimento da Coreia do Sul e da sua relação com o Japão. Então, se você for observar, essas duas cidades da imagem são cidades que têm um aspecto muito desenvolvido, que se assemelha e em muitos casos ultrapassa a própria arquitetura e o índice de desenvolvimento humano de cidades do continente europeu, até mesmo dos Estados Unidos, Austrália e outros países desenvolvidos. Vamos começar com o Japão. Aqui no fundo da imagem nós temos o Monte Fuji, que fica próximo à capital, Tóquio, e tem aproximadamente 3.700 metros de altitude, tá bom? Se formos observar daqui a pouco, essa parte de relevo montanhoso faz parte da paisagem do Japão devido às seguintes características. Por quê? Se formos voltar no tempo, nós vimos nas aulas anteriores que a Terra é dividida em várias placas tectônicas que têm três movimentos: movimento divergente, movimento convergente e movimento transformante, que podem também ser chamados de vários limites, tanto limite convergente, limite divergente ou limite transformante, dá no mesmo. O que isso quer dizer? Se formos observar o caso do Japão, estas características do relevo fazem com que o país tenha um relevo acidentado, ou seja, montanhoso, porque ele está acima de três placas tectônicas: a placa do Pacífico, a placa das Filipinas e a placa euroasiática. O que isso quer dizer? Que essas placas, ao se movimentarem, elas vão ocasionar terremotos e gerar montanhas. Mas isso não quer dizer que esses processos se deem em segundos. Se formos observar os terremotos, eles sim acontecem com a rapidez muito maior do que a formação de montanhas. Já as montanhas, elas se formam durante milhões de anos. Mas essas formações de montanhas, esses terremotos, eles também vão moldar, vão influenciar a forma como os japoneses ocupam o espaço do país. O que isso quer dizer? Se formos observar aqui nessa imagem de satélite, que ela vai trazer as luzes do Japão durante a noite, vemos que as regiões de planície, as regiões que são mais planas, que são menos montanhosas, elas são mais ocupadas pelos seres humanos. O que isso quer dizer? Que mesmo o Japão sendo um país desenvolvido, tendo várias tecnologias e formas de ocupação do território, as pessoas de lá vão priorizar morar em regiões planas, porque são de maior acesso também aos recursos, aos empregos, e já tem grandes cidades consolidadas.
Ou seja, mesmo em um país desenvolvido, a natureza vai continuar nos influenciando, porque sempre foi assim. Claro que essa influência não é determinante, é também uma influência facilitadora ou não. Ou seja, simplesmente as regiões de planície são regiões muito mais fáceis para a ocupação humana. Já regiões com relevo muito acidentado, como por exemplo as regiões montanhosas, mais difíceis para a ocupação humana. Dentro desse contexto, nós podemos dizer que aproximadamente 70% do território japonês é coberto por montanhas, que dificultam algumas atividades econômicas como a agricultura e também a pecuária. O que isso quer dizer? Que muita porcentagem do que eles comem vem de outros países, como China, Brasil, Estados Unidos, Austrália, que são países que produzem muito mais comida do que o Japão, devido a essas características do relevo. Assim, esse país utiliza de outras potencialidades para desenvolver sua economia, principalmente tecnologia. O que isso quer dizer? Que é um país, como nós falamos, que tem poucas áreas para cultivo e para o desenvolvimento da agropecuária, que é a agricultura e a pecuária. Mas é um país com 126 milhões de habitantes. Como que um país tão populoso e densamente povoado vai conseguir alimentar o seu povo? Simplesmente por meio da importação. Então, hoje, não é tão difícil você ter uma vida boa e saudável no Japão. Basta ter um país com a moeda forte, já que no contexto global vai poder comprar mais do que outros países de moeda fraca. Bom, cerca de 26 milhões de pessoas, como eu falei, moram no Japão. Isso faz com que o país seja um dos 10 mais populosos do mundo. Mas essa grande densidade demográfica causa certos impactos ambientais e sociais, já que algumas regiões vão ser superpovoadas, como as regiões de planícies, e outras regiões que fazem a maior parte do território do país, como as regiões de montanha, vão ser mais preservadas. Isso vai fazer com que as regiões de planície sofram com maior ação humana. Só que isso também é algo concentrado. Isso não quer dizer que as 126 milhões de pessoas que moram no Japão estejam dispersas no território de forma uniforme. Isso não acontece. Se formos observar aqui, quanto mais escura for a cor, quer dizer que mais pessoas moram nesses municípios. Ou seja, se formos observar preta, fala que 1.000 pessoas habitam aquela região a cada quilômetro quadrado. Temos o destaque para as regiões metropolitanas de Tóquio, Kyoto e também o sul do país. Bom, dentro desse contexto de falta de recursos naturais próprios a serem explorados, principalmente os recursos que são mais importantes para o nosso dia a dia do século XXI, petróleo, gás e território, se formos analisar a economia japonesa, ela vai utilizar da tecnologia para a produção em larga escala. Sendo assim, vai fazer com que ela vá importar produtos primários, principalmente de países mais pobres, e ela vai exportar, vender produtos industrializados de maior poder, de maior valor. Sendo assim, nós podemos dizer que o Japão ele também vai desenvolver sua outra potencialidade. Como é um arquipélago, que é um conjunto de ilhas, sempre esteve e continua estando muito ligado ao mar. Tanto as grandes cidades como as comunidades mais tradicionais, elas continuam tendo essa relação muito próxima ao mar devido a questões geográficas, já que o país é um conjunto de ilhas cercada, portanto, por água do mar. Sendo assim, devido à sua condição insular, esteve ou está relacionado à exploração dos recursos marinhos. Isso quer dizer que muitas atividades econômicas japonesas dependem do mar até nossos dias, como a pesca, por exemplo, principalmente para a produção de alimentação e defesa do país.
Se formos observar os hábitos alimentares dos brasileiros, está relacionado também com a exploração do território. Como o Brasil tem muito espaço, é possível ter uma criação de animais muito maior. Mas o Japão também tem seus hábitos alimentares voltados para suas questões geográficas, para o seu contexto. Isso quer dizer que eles não podem comer muita carne, já que o valor é elevado por ser um produto importado. Mas eles vão consumir muito mais peixes e outros animais marinhos, já que estão em maior disponibilidade no país. Bom? Mas agora nós vamos falar sobre os tigres asiáticos. Aí nessa imagem em desenho é a capital de Taiwan, Taipei, que é um país que é considerado país por alguns países, mas outros países não o reconhecem. Bom, mas antes nós temos que entender por que esses 4 países são denominados de tigres asiáticos. Simplesmente é por causa de uma analogia, uma comparação com o animal tigre, já que o tigre é forte e veloz. Então, quando as pessoas dizem que esses 4 países, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, são tigres asiáticos, querem dizer que são países com amplo desenvolvimento econômico, que cresceram muito e que se desenvolveram de uma forma muito mais acelerada do que outros países. Sendo assim, podemos dizer que tigres asiáticos é a denominação utilizada para agrupar esses países num grupo de países que apresentam acelerado desenvolvimento econômico, com elevada qualidade de vida e produção tecnológica avançada. Assim como o tigre, que é muito veloz e forte, esses países também seriam. Então, vários indicadores socioeconômicos, principalmente relacionados com o desenvolvimento econômico, com a renda, com os salários, com a demografia, vão apresentar esses 4 países como países promissores. Se formos observar aqui, fala sobre a renda per capita, ou seja, os salários que as pessoas percebem durante o ano. Faz uma comparação com os Estados Unidos, que é essa parte pontilhada em azul, com os países da União Europeia em laranja, Singapura, que está em amarelo, Hong Kong em vermelho, Taiwan em verde e Coreia em roxo. Se formos observar, em 1980, estes países estavam todos abaixo dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, e isso se reflete até nossos dias, Singapura e Hong Kong estão acima dos Estados Unidos em termos de salários, em termos de PIB per capita, de rendimentos individuais. O que isso quer dizer? O que esses dados mostram? Mostram uma grande e rápida evolução, que não é algo único, ou seja, é algo que está acontecendo e é algo consolidado. Não é como se fosse um milagre econômico, é algo, na verdade, constante, é um crescimento constante. Dentro desse contexto, o desenvolvimento socioeconômico alcançado por esses 4 países nas diversas áreas vão ser um dos seus principais atrativos dentro do contexto internacional. Seus contextos socioeconômicos e políticos são específicos. Sendo assim, eles são pouco similares em termos políticos, mas em termos econômicos e sociais, são países que tiveram um grande avanço dentro dessas áreas, mas em termos de política, apresentam peculiaridades. Dentre os 4, a Coreia do Sul é o país que mais se destaca, já que é o mais populoso dentro dos tigres asiáticos e também aquele que tem o maior território. Mas esse território, como nós vamos ver, é pequeno, principalmente comparado com a grande maioria dos países do mundo. Entretanto, as potencialidades desse território, que estão aliadas também a uma educação muito avançada, ao uso de tecnologias para a produção de recursos,
fazem com que esse país se destaque no mundo científico, no mundo empresarial e no comércio internacional. Sendo assim, as atividades econômicas realizadas na Coreia do Sul, com destaque para o setor industrial ligado à alta tecnologia, não necessariamente demanda grande espaço, mas apresenta vários salários elevados e produtividade crescente. O que isso quer dizer? Que a Coreia do Sul não precisa de um território amplo para ser um país com elevada produtividade, porque essa produtividade está ligada tanto à qualificação do trabalhador, que é mais avançada, como também os seus elevados rendimentos fazem com que o seu consumo seja muito elevado, e também a produtividade ligada às próprias tecnologias industriais. Se formos observar o território do país, ele é um pouco maior do que o Ceará quando nós contabilizamos as ilhas. Tirando as ilhas que a Coreia do Sul tem, o Ceará se apresenta como maior do que o país. Em seu pequeno território, diversas atividades são realizadas, o que evidencia uma característica necessária: maximizar o uso do solo para a produção possível, para a maior produção possível. O que isso quer dizer? Utilizar de todos os recursos naturais, humanos, científicos e técnicos possíveis para o desenvolvimento integral do país. Claro que estamos dentro de um sistema que ele é muito desigual, então nem todas as regiões da Coreia do Sul vão ter os mesmos níveis de desenvolvimento, mas quando comparamos essas regiões do país com a maioria dos países do mundo, tem sim um elevado índice de desenvolvimento humano e social. Já Taiwan, que é o segundo maior país dentro dos 4 países que formam os tigres asiáticos, vai apresentar uma similaridade com o Japão, porque a maior parte do seu território é montanhoso, tem um relevo íngreme. Sendo assim, é um país que vai utilizar das potencialidades existentes, assim como também da proximidade com a China, com os Estados Unidos em termos políticos, e vai se inserir dentro do contexto mundial como um país que vai produzir e exportar tecnologia. Sendo assim, assim como o Japão, vai ter um relevo influenciado como fator determinante em algumas áreas e influenciador em outras, ou seja, vai influenciar a forma como a sociedade ocupa o espaço, já que a maior parte do país é formada por montanhas. As áreas mais planas vão ser mais ocupadas pelos seres humanos e o impacto vai ser maior. Já Singapura é uma cidade-nação. O que isso quer dizer? Que vai ter uma cidade com seus bairros que vão formar um país. Não há outras cidades nesse país e não há outras regiões. É apenas a cidade principal, Singapura, e os seus bairros. Mas os fluxos econômicos que acontecem dentro do contexto mundial fazem com que esse país tenha um destaque muito grande, porque ele está entre a China, a Índia, Japão, Coreia do Sul e também o Oriente Médio. O que isso quer dizer? Que muitas coisas, muitas produções, muitos produtos que passam pelo mar, passam pelo Estreito de Malaca, que é onde fica Singapura, Indonésia e Malásia, e vão utilizar desse país como um ponto de apoio, principalmente em termos de infraestrutura, e isso vai fazer com que várias empresas, indústrias internacionais se fixem nesse país, já que há várias facilidades locacionais, tributárias e também de tecnologia. Ou seja, é um país pequeno, mas que tem uma ótima localização e que vai atrair muitas empresas. Consequentemente, vai gerar muito emprego e vai atrair também os imigrantes. Já Hong Kong é um território que faz parte da China, mas que tem um status especial. Ou seja, tem mais liberdade política do que a maioria do país. Mas vai apresentar uma decaída, um decrescimento nos últimos anos, já que a China continental vai se abrir para o capitalismo global e outras regiões do país vão se mostrar
mais atrativas do que Hong Kong. Ou seja, com a abertura gradual da economia chinesa continental, Hong Kong perde vários investimentos para outras cidades do país e deixa de ser a cidade mais rica da República Popular da China, superada por mais 5 cidades chinesas. O que isso quer dizer? Que dentro do contexto dos tigres asiáticos, Hong Kong aparece em desvantagem futura, porque outras regiões do mundo, principalmente da China, que é o país que faz parte de Hong Kong, são um país só, com 2 sistemas, vão atrair esses investimentos que iriam para esse país. Ou seja, as similaridades entre eles são muito maiores do que as suas diferenças. Quais são essas similaridades? Dentro desse contexto, nós podemos destacar algumas coisas, como os elevados indicadores educacionais do ensino público desses 4 países, o crescimento econômico acima da média mundial durante décadas, ou seja, um crescimento constante, que não é algo específico, mas duradouro. Também tem a redução da pobreza, o aumento da urbanização e, consequentemente, do número de habitantes nas grandes cidades, as baixas taxas de mortalidade, de fecundidade e de natalidade, também um grande número de imigrantes, principalmente em Singapura, e também a crescente participação que esses países vão ter no mercado internacional, influenciado por suas fortes empresas como Samsung, LG, Kia, assim como também o crescente papel que esses países influenciam dentro da cultura mundial, como novelas, músicas, estilos, K-pop, comida, todo modo de vida que agora é internacional. Ou seja, no século XXI, o nosso desenvolvimento não está atrelado apenas às características dos recursos naturais. Ou seja, o desenvolvimento de tecnologias que ajudam a aumentar a produtividade e também as elevadas condições de vida de uma população são fatores tão importantes quanto a disponibilidade de recursos naturais abundantes. Se formos observar o século XX, o século XIX, eles eram séculos em que os países tinham que ser grandes em termos de território porque tinham mais recursos. Hoje, no século XXI, você tem países com territórios pequenos, mas com alta tecnologia. Ou seja, hoje a tecnologia é tão importante quanto os recursos naturais. Para resumir, nós podemos dizer o seguinte, que o relevo japonês vai impossibilitar a ocupação adensada de algumas regiões do país, principalmente as regiões montanhosas. Por quê? Porque as montanhas são menos ocupadas do que as planícies, já que são regiões de maior dificuldade de ocupação. Já as áreas urbanas japonesas vão apresentar elevada densidade demográfica e se localizam a grande maioria em áreas de planície litorânea, portanto, próximo ao mar. Já os recursos naturais que o país apresenta, eles são limitados, eles são escassos. Muitas das coisas que os japoneses comem vêm de outros países. Já a tecnologia do país é considerada muito avançada, de país desenvolvido como realmente o Japão é. Dentro desse contexto, o país ele vai importar muitos recursos naturais que vai consumir e vai ser também um grande exportador de produtos industrializados. Sua economia se baseia também na tecnologia e hoje é uma das mais avançadas do mundo. Os chamados tigres asiáticos são países de grande destaque global porque possuem economias avançadas e também seus indicadores sociais são muito elevados, sua crescente relevância global é visível e a Coreia do Sul se destaca. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que você esteja bem, que esse final de ano possa ser super tranquilo, com muitas bênçãos de Deus, muita paz no seu coração. Que ano que vem possa ser um ano muito bom para você, no seu ensino médio, que você possa crescer muito em termos de conteúdo, como pessoa, como ser humano, né? Se formos observar as turbulências desse ano, parece que tudo foi perdido, mas não. Muito bom saber que você continuou estudando, que você continuou
se esforçando, que você continuou vindo assistir às aulas, fazendo as atividades. Simplesmente eu espero que você cresça muito, que você seja uma pessoa muito feliz em sua vida e no seu futuro.